Beleza, agora você já sabe carregar seus dados, já fez sua análise estatística descritiva, já viu a correlação e agora a gente vai falar sobre teste de média. Então imagine que você realizou um experimento usando esse banco de dados em que a gente vai ter a identificação dos indivíduos, idade, altura, peso, gênero, grupo, resposta e índice de massa corporal. E aí você quer ver se existe diferença estatística de uma resposta. Por exemplo, será que melhorou algum marcador molecular? Será que melhorou algum marcador biológico? Será que alguma coisa aconteceu com esses indivíduos? Então a gente vai ver no teste de média. Então, na minha variável resposta, eu chamei ela de resposta, mas pode chamar de qualquer uma, né? Porque vai aparecer a opção dela. E aí, no fator, eu escolhi, por exemplo, gênero. Então, será que existe alguma diferença estatística de gênero para essa minha variável resposta? Posso sim mandar escolher agora, executar essa análise. E aí vão vir alguns resultados. Bom, primeiro ele vai avisar se essa variável resposta, se ela vai ter, sim, uma distribuição normal. Então, se ela tem uma distribuição normal, a gente pode continuar a nossa análise. Se ela não vai ter uma distribuição normal, a gente vai parar e aí vamos ter que mudar para um teste não paramétrico, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas sim, você vai olhar aqui nesse p-valor, pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk, se ele for maior do que 0,05, aí sim ele é normal. Se ele for menor do que 0,05, então ele não é normal. Então sim, tem que prestar atenção que aqui ele é um valor meio que contrário. Então a gente entende que quando o p-valor é menor do que 0,05 é algo bom. Então não fica com essa ideia na cabeça, e sim sobre a hipótese. No teste de normalidade de Shapiro-Wilk, a hipótese é: se o valor for acima de 0,05, esse valor é normal. A mesma coisa para as variâncias. Então, no teste de Laverne, a gente viu que as variâncias são homogêneas. Se esse valor for menor do que 0,05, esse valor, então, não é de variância homogênea. Então, seguindo agora que a gente já viu que a gente já tem de normalidade e homogeneidade, a gente vai seguir para os resultados da nova. Então, aqui eu vou ter o gênero e o meu resíduo, o grau de liberdade. Então, como nós temos dois gêneros, menos 1, o valor de grau de liberdade de 1. Como a gente tem 100 observações, menos 1, 99. Menos 1 do gênero, que a gente tem aqui, 98 de grau de liberdade dos resíduos. Soma de quadrados, quadrado médio, estatística F e o p-valor. Aqui a gente já viu que não existe significância para o gênero para essa variável que a gente escolheu, resposta. Por quê? Porque o p-valor é maior do que 0,05. Será que isso é verdade ou não? A gente pode ver isso pelas médias. Então, eu vou olhar aqui a média de masculino e feminino, 74 para o masculino, 74 e 33 para o feminino. O erro padrão da média, o intervalo de confiança inferior, o superior e aqui tem a letra. Lá na letra já indica, não existe diferença de grupos, ou seja, um não é A e não é B. Se mesmo assim você não acredita em mim, a gente pode olhar os contrastes, feminino contra masculino, a estimativa desse contraste, o erro padrão desse contraste e o p-valor. Novamente, não é significativo. É claro que como a gente só tem dois efeitos dentro desse fator, que é do gênero, isso quer dizer que a gente, desses níveis, dois níveis, isso já quer dizer que não existe diferença aqui pelo teste F. Ele é como se fosse um teste T, onde a gente tem um contra o outro. Dois níveis dentro de um grupo. Isso aqui já é significativo para a gente. A gente não precisa fazer um teste de média. Mas, claro, o aplicativo já é bem completo. Você já pode olhar, sim, se existe diferença significativa. Caso ainda queira ver como é o gráfico, eu tenho o feminino, tenho o masculino, aqui o gráfico de barras, mostrando as médias, e aqui sim o intervalo de confiança, superior e inferior, com as letras para cada um deles. Lembrando que esse gráfico é interativo, e caso você queira guardar ele, simplesmente clica aqui, vai abrir a opção de onde você quer salvar, e aí você pode sim clicar para salvar, e aí você tem agora guardado esse gráfico para você. Beleza? Vamos seguir agora para a gente ver outra análise. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o que eu falei, não precisa se conter. Coloca aqui embaixo nos comentários qual a sua dúvida e aí a gente entra em contato com você.